Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Iremos passar a ouvir o testemunho do ex-bandido Ligeirinho, que foi condenado a 300 anos de prisão por 26 crimes e assaltos a bancos. Hoje é um homem transformado por Jesus. E com vocês, o pastor Salles. Eu quero neste momento cumprimentar ao povo de Deus com a paz do Senhor. Iremos trazer o meu testemunho da vida do ex-líder do Comando Vermelho, ex-traficante de droga, assaltante de banco e um matador de aluguel. Meu prezado amigo e irmão em Cristo, o que você vai ouvir é uma história real de um homem que teve uma vida muito difícil no submundo das drogas e do crime, de uma pessoa que foi considerado pela sociedade como uma pessoa que não tinha mais jeito, de alguém que tudo estava perdido, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele teve misericórdia da minha vida e pôde mudar todo o meu passado. Hoje sou uma pessoa regenerada e uma pessoa transformada. Antes de nós relatarmos o meu testemunho de minha vida passada e da minha vida hoje, do meu encontro com Jesus, depois que eu deixei as drogas e as armas e entreguei a minha vida a Cristo, eu gostaria de ler uma passagem da Bíblia que nos está escrito no livro do profeta Isaías, o capítulo de número 1 e o versículo de número 18, que nos diz assim: Vinde então, erguei-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão branco como a neve, ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Meu prezado amigo, você acabou de ouvir uma passagem bíblica que nos fala a respeito do erro, do pecado do homem, ainda que o homem tenha praticado todo tipo de erro, ainda que os pecados deles seja para a sociedade imperdoável, para a sociedade possa olhar e dizer, para esse não tem mais jeito, ainda que todos olhem para você e digam, olha, isso aí não tem mais como, acabou, esta vida aí só se for um milagre, mas é difícil. O que eu quero dizer para você, nada é impossível para Deus, nada que Deus não possa fazer. Assim como Ele pôde mudar a minha vida, mudar o meu viver, a vida do pastor Salles, o meu nome é Aldidu Dimas Salles, mais conhecido como pastor Salles. Hoje, nasci no dia 17 de agosto de 1966, sou cearense, graças a Deus, com muito orgulho, e sou filho de crente, filho de pastor. Ao meu nascimento, a minha vida foi consagrada nas mãos de Deus. E segundo as palavras dos meus pais, de minha mãe, do meu pai, eles falaram que Deus tinha falado comigo que iria fazer uma grande obra na minha vida. E meus pais acreditaram, ou eles creram. E o tempo começou a passar, meu prezado amigo. Eu apenas, quando eu estava com meus 3 anos de idade, eu sofri de uma doença, e esta enfermidade atacou os meus olhos, foi o sarampo, e perdi minha visão aos 3 anos. A minha mãe fez um compromisso, um voto com Deus, e ela prometeu para Deus, se Deus me curasse, porque todos os filhos que minha mãe tinha, morria, e eu era o primeiro filho homem, eu sou o primeiro filho homem da família, apesar que tem outros irmãos homens da minha família, mas eu fui o primeiro filho homem, que aos 3 anos de idade, estava com vida, os outros nasciam, morriam, e minha mãe, ela se apegou-se com Deus, uma mulher crente, e ela pediu para que Deus não deixasse que eu viesse a falecer, ou pelo menos que aquela enfermidade, algo que incomodava a minha visão, os meus olhos, que fez com que eu perdesse a visão, porque para os médicos não tinha mais jeito. A minha mãe creu e pediu para que Deus pudesse mudar a minha vida, para que Deus pudesse curar a minha visão. Aos 4 anos de idade eu voltei a enxergar, durante 1 ano eu voltei a enxergar, mas comecei a crescer, e Deus tinha falado com meus pais,
que tinha uma grande obra para fazer na minha vida. E eu quero dizer para você, meu amigo, meu irmão em Cristo, que aquilo que Deus fala, Deus cumpre com o que fala. Eu não estou preocupado com o que você está passando, nem me preocupo como você está vivendo, ou o que você tem, ou deixa de ter. Talvez você seja uma pessoa que esteja aí, olha, para mim não tem mais solução. O testemunho que você está ouvindo, o que você vai ouvir durante esta gravação, o que você vai ouvir são fatos reais. A imprensa nacional, internacional me conhece. Eu fui divulgado por toda a imprensa brasileira. Um homem autor de 26 mortes, 26 crimes em toda a minha vida. Um matador de aluguel, autor de 15 assaltos a bancos. Um homem que para ele não tinha mais jeito. Eu tenho 16 perfurações de bala no corpo. Eu tenho apenas um pulmão e um rim. Os outros foram estragados com bala. Eu tenho o corpo todo marcado pelas cicatrizes do passado. Eu não sabia o propósito, eu não sabia do que Deus ia fazer na minha vida. E eu comecei a crescer. Quando eu terei meus 9 anos de idade, na escola, no colégio onde eu estudava, do meu lado sentava um menino, filho de um pai de santo. E aquele menino me fez um convite para mim ir ao centro espírita, eu fui. Ao chegar lá, eu vi o que quase todos os pais de santo falam. Falaram que eu era médium. E eu tinha que fazer um desenvolvimento na Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Assim foi feito. Quantas as vezes eu cheguei a pedir dinheiro a meus pais para comprar velas pretas, amarelas e vermelhas. E aquelas velas eu chegava a acender no meu quarto, entre 4 paredes, invocando o nome dos guias, caboclos e orixás. Meu prezado amigo, irmão em Cristo, o meu pai veio a descobri-lo. E quando meu pai descobriu, ele perguntou para mim: meu filho, o que significa isto? Eu disse: pai, eu sou um espírita, eu sou um macumbeiro. O meu pai, como pastor evangélico, pastor da Assembleia de Deus, ele disse: filho, como pastor evangélico, eu não posso aceitar você realizar esses trabalhos de feitiçaria, de bruxaria dentro de minha casa. Eu tinha apenas 9 anos de idade. Hoje eu não culpo meu pai por não ter me aceitado em casa. Talvez faltou um pouco de sabedoria, de conhecimento. Mas eu não culpo ele, porque tudo isso tinha que acontecer. Porque Deus já tinha falado com meu pai e com minha mãe que Ele iria fazer uma grande obra na minha vida, mas que antes que isso viesse a acontecer, antes que esta obra, antes que esse milagre, essa transformação viesse a acontecer, o diabo ia me usar por um bom tempo. Eu ia me aprofundar nas drogas, nas armas, no crime. Então isso tinha que acontecer, meu amigo. E eu deixei o meu lar, deixei minha casa, e eu fui morar dentro de um centro de feitiçaria. Lá dentro, com cabeça raspada, trouxeram para mim uma bacia com sangue, e aquele sangue foi jogado sobre minha cabeça, e o restante do sangue eu tinha que beber. Eu tinha apenas de 10 para 11 anos de idade. Agora, quando eu estava com meus 12 anos, eu estava pronto ou apto para exercer os meus trabalhos, com búzios, cartas, tarô e consultas espirituais. Assim foi feito. E ali naquela centro de feitiçaria, com algumas pessoas me procuravam para fazer consultas espirituais, e assim era feito comigo. Com 13 anos, quando cheguei a ser pai de santo dentro de um centro espírita, eu fui junto com outros feiticeiros aos cemitérios, e eu cheguei a violentar sepulturas. Isso é muito normal dentro dos cemitérios, com outros feiticeiros. E pegamos aquele corpo humano, levamos para a encruzilhada, e ali nós dividimos-se em 7 pedaços, e chegamos a alimentar com carne podre, com carne humana. Eu era apenas uma criança, meu amigo. Eu estava perdido.
Enquanto eu estava lá, dentro dos cemitérios, violentando sepultura para fazer um pacto, uma aliança com os demônios, eu tinha um pai e uma mãe que orava a Deus a meu favor. Eu tinha um pai e uma mãe que estava pedindo a Deus pela grande transformação na minha vida. E meu pai sabia que um dia Deus ia mudar o meu viver. Mãe, você pai, que está ouvindo esse meu testemunho agora. Talvez você tenha um filho ou uma filha envolvido nas drogas, na feitiçaria, no crime. E você já tem falado, já tem feito de tudo para que esta pessoa, esse teu filho, essa tua filha, um parente seu, possa mudar. E até o momento nada conseguiu. Eu quero dizer para você, meu amigo, meu irmão em Cristo, não querendo me exaltar, nem exaltar o meu nome, mas para que o nome de Jesus Cristo seja exaltado e glorificado, eu quero afirmar algo para você, que assim como Deus teve o poder para mudar a minha vida, Ele pode mudar a vida de alguém da sua família, Ele pode mudar a vida de alguém por quem você pede. Nada é impossível, nada é impossível, tudo é possível ao que crer. E se você crer, as coisas podem mudar. Se você crer, tudo pode se fazer novo. Se você crer, Deus pode entrar nestes exatos momentos, através deste depoimento, desta gravação, deste testemunho, aonde você está me ouvindo, meu amigo, você que está envolvido na tanha, aranha, bentil, cocaína, maconha, LSD, ou você que está envolvido com arma, escopeta, 765, mouse, musquefal, 38, 22, 380, R15, euros de FAL, Magnum 357, eu não sei que tipo de qualidade de arma você usa, eu não sei que tipo de drogas você está envolvido, drogas te levam ao fundo do poço, te levam ao inferno. Mas de uma coisa eu sei, tenho certeza, Jesus Cristo, o seu nome tem poder para transformar, o seu nome tem poder para te libertar, o seu nome tem poder para te dar nova vida, assim como Ele me deu. Deus salvou a vida do pastor Salles, Deus salvou a vida do ex-bandido Ligeirinho, ex-líder do Comando Vermelho, uma das maiores quadrilhas do crime organizado no Rio de Janeiro. Ele pode mudar esta vida que hoje está te falando neste momento. Ele pode mudar a sua também. Talvez você esteja aí pensando de cabisbaixo, até mesmo chorando, e dizendo: se Deus mudou a vida deste homem, Ele pode mudar a minha. Ah, meu amigo, eu quero te afirmar, hoje mesmo, depois que você ouvir esse depoimento, esse testemunho, procura uma igreja evangélica. Olha, cadeia, pancada, tortura não muda a vida do homem. Se Jesus não mudar, nada pode fazer. E depois que Jair saía dos cemitérios e fiz o pacto a pedido de demônios, e tudo que eu pedisse para o diabo falou que ia colocar nas minhas mãos, e eu confiei, eu acreditei no que o diabo me falou. Meu prezado leitor, meu prezado amigo, ali dentro daqueles cemitérios, fazendo o que o diabo pedia para mim fazer, um dos pedidos de Satanás foi contra a vida de meu pai e minha mãe. E o diabo falou que eu tinha que pôr um fim na vida dos meus pais. E eu preparei 2 bonecos de voodoo que representavam meu pai e minha mãe. Enfiamos agulhas, e no outro dia seguinte eu esperava ter meu pai e minha mãe mortos. Para surpresa minha e dos outros feiticeiros, papai e mamãe não sentiu nem sequer uma dor de cabeça. Sabe por quê, meu prezado amigo? Sabe por quê, meu irmão em Cristo? Porque macumba não pega em crente. Poder de bruxaria não tem autoridade nas nossas vidas. Eu creio que você sabe o que está escrito no livro de Salmo de número 91, e o versículo 7, que nos diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Em outras palavras, o inferno pode se levantar. Em outras palavras, o diabo pode vir com todo tipo de demônios. O diabo pode vir com todas as maneiras. Em outras palavras, agora eu vejo a queda dele, agora eu consigo destruir.
Mas se você estiver apegado com Jesus, meu amigo, o inferno pode se levantar, o diabo pode se levantar, mas que tudo cai por terra, cai. Deus é fiel, está escrito no que nós acabamos de ler. E no mesmo livro de número de Salmo de 91, o versículo 10 diz assim: mal nenhum chegará à tua tenda. Deus tem compromisso com sua palavra. Deus tem compromisso com homens que realmente têm compromisso com a sua palavra. Se você tem compromisso com a palavra de Deus, com certeza Deus também tem compromisso com você, meu prezado irmão em Cristo. Mas tudo que começa um dia tem um fim, e minha vida estava apenas começando, a minha vida estava apenas entrando para o submundo das drogas. O que aconteceu? Que depois que eu fiz esse trabalho de feitiçaria, e meus pais não morreram, e não aconteceu nada com meu pai nem com a minha mãe, então o que acontece? Eu saí à procura do Jesus dos crentes. E eu fui procurar Jesus aonde? Nartanha, aranha, bentil, cocaína, maconha, LSD, cocaína, e não encontrei. Caí logo no submundo do crime, e apenas com meus 14 anos de idade, dentro do Rio de Janeiro, eu caí no artigo 157, assalto à mão armada. Em seguida pelo artigo 121, assassinato, aonde a vítima reagiu e eu atirei e a pessoa veio a falecer, e eu fui preso. Fui preso em flagrante e levado para a FEBEM. E dentro da FEBEM, meu prezado amigo, eu entrei na FEBEM de um jeito e eu saí pior do que entrei. Porque eu entrei apenas como um ladrão que roubava toca-fita de carro, e eu saí como um assaltante de banco. Porque lá dentro eu fui conhecer outros meninos que estavam envolvidos no crime já há mais tempo do que eu. Então fui aprender com eles outras coisas que eu não sabia, e ganhei o vulgo, o apelido de Ligeirinho, no qual somos conhecidos por todo o território nacional. Durante os 6 meses que passei na FEBEM, foi 6 meses de sofrimento, foi 6 meses de lágrimas, foi 6 meses de dor. Durante os 6 meses que passei ali dentro, eu apanhei, eu fui torturado, e ali as minhas unhas foram furadas com estilete e puxado de alicate a sangue frio. Os braços eles entortaram até quebrar, as pernas foram quebradas, e eu passei as maiores torturas que alguém possa passar, apanhando entre 4 paredes, noite e dia. Eu pedia ao meu pai, à minha mãe, orasse por mim, mas como eu fazia esse tipo de pedido se eu estava preso? O pedido apenas em pensamentos. Eu dizia: Deus, fala com meu pai, com a minha mãe. Deus, toca no coração deles para que eles possam estar fazendo oração a meu favor. Não deixa eu morrer. Eu tinha apenas 14 anos de idade. Era a minha primeira prisão, foi o primeiro assassinato. E ali dentro, chorando, ali dentro as torturas, as pancadas que eu passei, canto alabanás. Ah, meu prezado amigo, eu vi a morte diante dos meus olhos. Quantos colegas e parceiros meus do mundo do crime morreram nos meus braços. Mas eu saí numa rebelião que teve na FEBEM, e nós fugimos. O que acontece? Aquela correria junto com outros colegas, eu entrei para uma organização conhecida como Terceiro Comando, e com 14 anos de idade eu assumi a quadrilha de 46 homens do Terceiro Comando. Mas no Terceiro Comando a minha vida dentro do Terceiro Comando foi algo passageiro, foi uma coisa rápida. Menos de um ano eu saí do Terceiro Comando. Algumas coisas que não combinamos lá dentro com outros traficantes que estavam lá,
eu entrei para o Comando Vermelho, porque de terceiro comando, eu mesmo sendo líder de uma quadrilha, outros que tinha mais tempo, já eram chefões e liderava quadrilhas maiores ou gangues maiores, e eu não gostava de receber ordem. Eu queria, não, eu tenho que passar ordem, eu não aceitava. E algumas vezes eu fiz aquele tipo de aviãozinho que leva droga para o traficante. Eu disse, não, eu sou chefe, vou fazer papel de aviãozinho? Não vou fazer isso não. E por estas razões e motivos eu saí e entrei para o Comando Vermelho. O que é o Comando Vermelho? Antes era conhecido como Falange Vermelha, que nasceu nos anos 70. Depois veio o Comando Vermelho. Comando Vermelho formado por outros traficantes de drogas. Eu entrei lá dentro, apresentei o meu currículo, e por ter um bom currículo de crime, um bom currículo de drogas, o que é que acontece? Me receberam. E logo com 15 anos de idade, eu era chefe do grupo conhecido em todo o território nacional como Severo, o Comando Vermelho. Depois de fazer parte do Comando Vermelho, depois de assaltar banco, depois de matar por dinheiro um matador de aluguel, de fazer parte de uma das maiores organizações do país, eu comecei a ganhar fama no submundo do crime, fama de um homem ruim, de um homem mau. O meu nome saía pelas principais manchetes de rádios, jornais. Por exemplo, já demos entrevista para jornal Folha de São Paulo, Notícia Popular, Jornal Globo, Revista Veja, Isto É, e outras mais. Então são reportagens que são conhecidas pela mídia. Mas eu, meu prezado irmão em Cristo, grandes coisas o homem sai numa revista, grandes coisas o homem sai na primeira página de um jornal. O importante é você ter Jesus na vida, porque não adianta eu sair no jornal e ser um homem vazio. Hoje eu tenho algo dentro do meu coração diferente. Eu não tenho ódio. Se você olhar dentro dos meus olhos, hoje se você olhar o meu rosto, o que acontece? Você vê a diferença. Você nota que a diferença, existe uma mudança. Você nota que hoje, eu não era como era antigamente. Sempre quando eu costumo ir nas igrejas, em congressos, porque eu também não só dou testemunho, mas também Deus me usa na pregação, na palavra, eu gosto de apresentar os meus jornais, revistas, essas coisas eu levo, porque é muito bom o homem falar, mas o homem provar o que está falando, fica uma coisa mais bonita, né? Então é uma realidade, é um fato real, uma história verídica, de um homem que viveu o que viveu e hoje está vivo só pelo milagre, porque se não fosse um milagre eu estaria morto, meu amigo. Se não fosse um milagre eu estaria debaixo do chão. Mas Deus sabe fazer as coisas corretas e certas, e o homem vai até onde Deus permite. Depois que Deus fala, da agora para frente, da agora em diante, é por minha conta, aí, meu amigo, você não faz mais nada, aí tudo estará acabado. Por isso que a Bíblia nos diz, eu acho, se eu não me engano, está escrito lá no livro de Lucas, capítulo de número 10, versículo 19, se eu não me engano é isso mesmo. Eu peço perdão se eu estiver errado, mas eu acredito que eu estou certo. É Lucas 10, 19, está escrito dessa seguinte forma: eu vos dou autoridade para pisar em serpente, em escorpiões e em toda a força do diabo, e nada vos fará dano algum. Se eu não me engano é Lucas 10, 19, está escrito o que eu acabei de falar. Então, o próprio Jesus Cristo, hoje, Ele me deu autoridade para me desfazer toda a obra do diabo, de que forma o diabo me usou no passado, me usando de todas as maneiras, e me deu a nova vida que hoje eu tenho, como está escrito lá em Romanos, capítulo 5, versículo 20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, e hoje é a graça de Deus que está sobre minha vida. Hoje é um novo homem. Hoje o pastor Salles é uma pessoa transformada. Hoje o pastor Salles é uma pessoa regenerada.
Hoje o pastor Salles não precisa mais de uma escopeta, de uma 765, de uma Mauser, de um Musquefalto, de um 38, de 22, uma 380, uma R15, uma Aeros, uma FAL, uma Magna, uma 357, não precisa de martanha, aranha, betil, cocaína, maconha, LSD, heroína, as drogas, para ser feliz, porque hoje a minha felicidade está no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Deus que transforma, o Deus que dá vida e vida com abundância, esse Jesus que preencheu o meu vazio, meu amigo, agora neste momento, Ele pode preencher o vazio do teu coração, pode haver uma mudança, pode haver uma transformação, aleluia, pode haver, aleluia, algo novo. Isto não depende do pastor Salles, isso não depende da igreja a qual faço parte, a Assembleia de Deus, isso não depende do meu ministério, mas apenas depende de você. Se você quer, aleluia, se você precisa, você tem que chegar-se para Deus e falar: eu quero ter um encontro com Jesus que mudou a vida deste homem, eu quero ter um encontro com Deus que mudou a vida do pastor Salles. Esse Deus que ele fala, esse Deus que ele prega, pode mudar a vida dele que assaltava banco, que matava por dinheiro, que era chefe do Comando Vermelho, que fazia e deixava de fazer, que ele decidia todas as coisas. Imagine eu, que sou apenas um assaltante qualquer. Não, meu amigo, olha, eu quero dizer para você, Deus mudou o meu viver, o mesmo Deus que mudou, Ele vai de encontro à tua vida, mudando, preenchendo o vazio e transformando a tua vida e colocando na sociedade. Deus é Deus, este é o Deus que nós pregamos, é um Deus vivo, é um Deus fiel e um Deus que não falha, aleluia. Hoje eu falo com ousadia, hoje eu falo com confiança, porque eu creio no que Deus fez na minha vida, porque eu creio na pessoa de Jesus Cristo, que tem o poder para mudar o homem. Eu creio que Deus é fiel e Deus não falha. Deus não falha. O tempo começou a passar e a vida de crimes também. Depois que estava liderando já um bom grupo do Comando Vermelho, o diabo, com dinheiro do tráfico de assaltos a bancos, me deu muito dinheiro. Eu fui dono de 22 apartamentos em Copacabana, 15 mansões, 2 fazendas, 3 aviões, 40 carros entre nacionais importados, 19 motos. Eu tinha tudo isso, meu amigo, mas eu não era feliz. Eu tinha tudo isso, mas eu era um homem vazio. Hoje eu não tenho o dinheiro que eu tinha no passado, mas eu tenho Jesus. Mas eu sou feliz, hoje eu dormo em paz, e eu levanto em paz. Hoje a minha vida é outra, porque Cristo mudou o meu viver. Por isso, nesse testemunho, o meu objetivo não é falar do Comando Vermelho, o meu objetivo não é falar o que o Comando Vermelho faz ou deixa de fazer, o meu objetivo é falar do que Jesus faz com o traficante mudando vida, é o que Jesus faz com homens que para a sociedade não valia mais nada. Ele fez comigo, Ele faz com a sua também. Em uma certa ocasião, eu fui procurado por alguém para tirar a vida de um pastor evangélico, e eu lembro como fosse o dia de hoje. Alguém me trouxe uma foto tamanho de 10x15, e eu, como não gostava de crente, olhando para aquela foto, eu disse: este moço é crente? O moço que estava me pagando disse: era. Só tem um porém, ele é pastor. Eu falei: olha, eu não gosto de crente, ainda que você não me pagasse, eu ia fazer o crime. E eu fui à casa daquele pastor, lembro como fosse hoje, fui para tirar a sua vida. Quando eu cheguei na casa daquele pastor, ele me recebeu, e ele me cumprimentou com a paz do Senhor, e eu cumprimentei. E aquele homem me pediu para me identificá-lo, e eu não tinha como identificá-lo. Então me fez perguntas dentro da Bíblia, e eu não soube responder. E eu vi que ele estava desconfiado já. Então o que eu fiz? Eu pedi um copo com água, e ele foi buscar um copo de água para mim. Ao retornar, eu estava com um revólver Taurus, calibre 7,65, automática nas mãos. Ele disse: o que significa isso? Eu disse: pastor, eu sou o bandido Ligeirinho, chefe do Comando Vermelho, e eu fui pago para lhe matar, e o senhor vai morrer.
Ele olhou dentro dos meus olhos e disse: Satanás, eu quero te dizer uma coisa, que a minha vida pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O diabo não tem autoridade na minha vida. Ah, meu querido amigo e irmão em Cristo, olhando para aquele pastor como estou olhando para você hoje, aos pés daquele pastor alguém riscava o chão, e do meio daquele risco abriu-se uma rachadura, e dali surgia-se uma labareda de fogo envolvendo os seus pés. Aquele fogo subiu e ficou à altura de 1,20 m de altura. Não tinha lenha, mas tinha fogo. E a minha vontade, o meu desejo já era de correr, mas eu não tinha força para correr, porque as pernas pesaram, e parecia que cada perna minha pesava 100 quilos. E eu dizia comigo mesmo: o que é que eu vim fazer aqui? Eu vendo aquela roda de fogo em volta dos pés daquele homem, e aquele fogo subiu e ficou à altura mais ou menos de 1,20 m de altura. A sua esposa chegou, colocou a mão sobre o seu ombro, e ao colocar o fogo aumentou mais ainda, e o medo também. E eu dizia: agora que é dois, o que é que eu vim fazer aqui? Aquele homem olhou para a esposa dele e falou: bem, você fica aqui, não demora. Eu não demoro não, eu volto logo. Então ele foi lá dentro, trouxe um Novo Testamento, colocou no meu bolso e disse: agora você pode ir embora. E eu saí sem nem olhar para trás. E quando eu peguei aquele Novo Testamento, ele disse: um dia você vai voltar, mas é para contar o seu testemunho na minha igreja. E eu saí, chegando em Copacabana, em um dos apartamentos onde morava, eu fui abrir o Novo Testamento e eu abri em João 8,32, que está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O meu colega disse: que livro é esse? É livro de crente? Eu disse: não, esse é o livro do homem que sai fogo. E ele disse: homem que sai fogo? Eu disse: era. Eu fui pago matar o homem. Cheguei lá, eu vi uma roda de fogo em volta dele. Ele disse: então me leva lá. Eu falei: é ruim, eu te dou o endereço, se você quiser ir lá, pode ir lá. Mas eu não vou, eu estava com medo. Depois desse acontecimento, Deus começou a trabalhar na minha vida, através desse Novo Testamento. Tanto que quando eu ia fazer um assalto a banco, quando eu ia tirar a vida de alguém, eu pegava aquele Novo Testamento, eu lia, olhava para o meu colega e dizia: está vendo fogo em mim? Ele falava: não. E eu dizia: eu tenho que descobrir o segredo. O segredo é aceitar Jesus. O segredo é conhecer o Deus que eu conheço. Esse é o segredo. O tempo foi se passando e o diabo pediu pela segunda vez a vida de meu pai e minha mãe. E eu fui até a casa do meu pai, lembro como fosse hoje. Quando cheguei em sua casa, papai estava com a Bíblia aberta. E eu disse: pai, ou o senhor deixa de ser crente, ou o senhor morre. O meu pai olhou dentro dos meus olhos e ele disse: filho, você pode até me matar, filho, mas ainda que você me mate, cada pedacinho do meu corpo vai dizer que o meu Jesus Cristo te ama. Meu amigo, quando meu pai falou desta frase para mim, eu disse: você vai deixar de ser crente. Pedi para 2 colegas amarrarem, e eles amarraram meu pai e minha mãe com as mãos para trás. E os 2 com mãos amarradas e eu com a faca na mão e minha mãe chorando. Minha mãe começou a lamentar e ela disse: filho, mesmo você sendo um traficante, mesmo você sendo um bandido, nós te amamos. Filho, não importa o que você vai fazer, o que você fizer, nós sentimos amor pela tua vida. Meu prezado, minha mãe chorando, as suas lágrimas serão derramadas. E naquele dia, minha irmã com apenas 13 anos de idade, eu tinha apenas 17 anos. Eu com a faca na mão, eu dizia para meu pai: ou o senhor deixa de ser crente, ou sua filha morre.
O meu pai disse: filho, faça tudo o que você quiser comigo, mas por favor, não mate a minha filha. Minha irmã chorando, e eu com a faca na mão, começava a derramar sangue da minha própria irmã. E ela lamentando, ela dizia: pai, 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 eu estou morrendo, pai. Faça alguma coisa. Meu pai e minha mãe começou a chorar. Tá lá parado. E ele falou: filho, se é isto que você quer, eu vou fazer, filho, o que você está pedindo, mas deixa a minha filha viver. Não mata ela, não. Eu vou falar que não sou mais crente, mas deixa a minha filha viver. Por favor, filho, ela é sua irmã. Minha irmã chorando, com as suas lágrimas rolando sobre o seu rosto e o sangue caindo sobre minhas mãos, indo até o chão. Ela caiu-se de joelho e ela falou: meu irmão pode me matar, mas eu não vou negar o nome de Jesus. E ela falou: pai, mãe, ainda, pai, que ele veio me matar, por favor, não nega o nome de Jesus. Vale a pena, pai, morrer, mas morrer como uma crente. Pai, Jesus ama ele. Meu amigo, minha irmã veio a falecer. Hoje é difícil para mim relatar o que estou relatando aqui no momento. É difícil eu falar e ficar normal, porque sou humano. Eu não sou tão gelado. As lágrimas rolam. Hoje, se eu pudesse dar vida para minha irmã, eu daria. Eu perdi minha irmã com apenas 13 anos de idade. Depois desse acontecimento, depois desse crime bárbaro que abalou a sociedade, eu fui procurado por toda a polícia do país como vivo ou morto. Eu não sabia o que era pegar um tiro e eu tomei 16 tiros. Lembro quando o policial me deitou no chão e pegou um 38 e descarregou todo no meu corpo. E um dos policiais falou assim: deixa eu dar o tiro de misericórdia. Ele encostou o cano de um 38 na minha cabeça, e ele puxou o dedo e a bala varou, e eu fui parar dentro do Instituto Médico Legal. Lá dentro do Instituto Médico Legal, onde eu fiquei 15 horas dentro do nicotério, dentro do gelo com outras que estavam mortos. 15 horas após, os médicos foram retirar o meu corpo para cortar. E por incrível que pareça, no freezer, no congelador onde eu estava, nada tinha congelado. Quando foram abrir o meu corpo, lembro como fosse hoje, eu levantei e os médicos correram e ficaram sem explicação até o dia de hoje. Eles não sabiam mais da resposta do que tinha acontecido. Eu lembro que os médicos falaram: tá vendo? Nem a morte quer o homem, até a morte devolveu. Depois de sair dali, daquela correria, os médicos não tiveram nem coragem, ou perderam até a coragem para chamar a polícia. E eu saí com as marcas de bala no corpo, como tenho essas marcas, essas cicatrizes de bala até o dia de hoje no meu corpo, para quem quiser ver. Mas a vida de crimes eu não deixava. Eu continuava assaltando o banco, eu continuava fazendo de tudo que vinha sobre a minha cabeça, de tudo que eu queria fazer eu fazia. Eu decidia quem tinha que morrer, quem tinha que viver. Eu me achava ser um homem grande, mas eu era menor do que um grão de areia. Eu me achava ser tudo, mas eu não tinha nada. A realidade é esta. Lembro que, a certa ocasião, eu estava numa lambreta. Eu nem sei se hoje existe mais isso, mas na minha época, há uns 20 anos atrás, eu não sou tão velho assim não. Eu estou hoje com meus 30 anos e mais alguma coisa. Há uns 20 anos atrás, eu estava sob uma lambreta e a polícia estava na minha procura. Pega e não pega, pega e não pega. A gasolina acabou e eu tive que correr a pé.
Então eu entrei dentro da igreja, coloquei o revólver na cabeça de um padre, e eu falei: a batina, seu padre. O padre olhou para mim e disse: filho, eu sou padre. E eu falei: eu sou bandido, ou você me dá a batina ou morre. O padre, para não morrer, me deu a batina, e eu usei a batina do padre, amarrei o padre os pés e as mãos, subi para cima do altar, e ali eu disse para o povo: hoje a missa vai ser diferente, vai todo mundo para casa mais cedo, e vocês rezam em casa. O que acontece? Que o povo ficaram sem entender nada, mas como era o padre que estava falando, todo mundo, quase todo mundo, foi embora. Eu peguei as hortes, perdoe-me você católico que está me ouvindo, eu não sabia, a minha ignorância era grande. Então eu peguei aquelas hortes, comi tudo sozinho, porque achei que era só para mim. Eu desci para dentro do confessionário, onde formou uma fila de gente para contar os pecados para mim. E uma senhora chegou e disse: padre, eu vim me confessar. Eu disse: filha, conta teus pecados. E aquela mulher começou a relatar os pecados dela. E ela falando dos seus erros, de suas falhas, ela disse: tem jeito para mim, padre? Eu disse: tem. Você vai rezar 30 Pai Nosso, 30 Ave Maria e 30 Crê em Deus Pai. Se não se converteu, deve estar rezando até o dia de hoje. Dali ela pegou minha mão, beijou e foi embora. E quando estava quase no finalzinho da fila, a polícia civil entrava na igreja para me prender. E os policiais civis, ao entrar, não me encontraram. Encontraram o padre, que não era padre, que era eu, que não era eu, que era padre. Você entendeu? Foi assim que aconteceu. Então o policial benzeu-se, ainda pegou minha mão, beijou. Quando o policial beijou minha mão, eu me empolguei. Eu coloquei a mão na cabeça do policial e falei: filho, vá em paz, que o Senhor te abençoe. Dali eu saí de Batina, e no centro do Rio de Janeiro, entrei num banco por nome de Bamerindos. O segurança do banco, quando me viu, benzeu-se, pegou minha mão e beijou, sem saber que eu ia assaltar, só porque eu estava de batina. Eu meti a mão por baixo da batina, puxei o revólver e falei: é um assalto. Todo mundo deitado no chão. O segurança falou com o outro assim: tá vendo? Nem nos padres a gente pode confiar mais. Roubei o banco. Olha que ponto eu chegava, meu amigo. Olha que ponto o diabo me levava. Eu estava de um jeito que para mim não tinha mais solução. Eu estava de um jeito que as pessoas diziam: esse aí nem a morte quer ele mais. Acaba que morre, vai para dentro do Instituto Médico Legal, e depois ainda sai com vida. Isso aí não morre mais não. Sabe o que era isso, meu prezado amigo? Era porque Deus tinha algo na minha vida. Deus tinha algo para fazer na minha vida. Porque Deus é um Deus fiel. E quando o nosso Deus fala, o nosso Deus cumpre com o que fala. A realidade é essa. E Deus tinha falado. Deus tinha falado. E a minha mãe e meu pai estavam confiando que num dia alguma coisa ia acontecer. E você? Talvez esteja confiando que teu filho, tua filha, alguma coisa um dia vai acontecer com esta vida. O Deus que fala é um Deus que cumpre. O Deus que promete é um Deus realmente que realiza. Ele não é um Deus de duas palavras. Ele é um Deus apenas de uma palavra. É um Deus que fala e é um Deus que cumpre com o que fala. Depois de todos esses acontecimentos, depois de praticar tudo o que estava praticando, eu já estava com 18 para 19 anos de idade, já tinha sido preso várias vezes. Eu ia buscar a droga no quartel de Cali, na Colômbia, de lá era que vinha a droga. Tudo isso, eu tinha o controle do tráfico, tive no meu poder cerca de 6 mil bandidos, onde liderei os 2 maiores estados do país, entre São Paulo e Rio. O tráfico da droga passava pela minha mão, onde tive tiroteio com a polícia, junto com outros parceiros e colegas, tiroteio que chegou a durar mais de meia hora, onde muitos tentaram pôr um fim na minha vida e não conseguiram. Eu fui na igreja evangélica Assembleia de Deus, eu fui para acabar um culto, e lá eu me encontrei com Jesus.
algo diferente. Algo diferente estava para acontecer naquele local. Quando eu cheguei com 20 homens do Comando Vermelhos, fortemente armados, o porteiro daquela igreja, lembro como fosse hoje, baiano, ele olhou para mim e disse: moço, me dá sua arma, depois você entra. Eu falei com o porteiro: você sabe quem sou eu? E ele falou: não. E eu falei: eu sou o bandido Ligeirinho, chefe do Comando Vermelho. O porteiro olhou para mim e disse: grandes coisas que você é. Eu disse: quer dizer, você não está com medo de mim? Ele falou: não. Eu olhei para ele e coloquei a mão no revólver e falei: então eu vou começar a matar da porta. E quando eu usei esta frase, alguém chegou e falou assim: olha, o pastor falou que vocês podem entrar. E nós entramos. E eu disse: 10 fica aqui na porta e 10 entra comigo. Se o Jesus dos crentes chegar, vocês segura ele, porque eu preciso conversar com Jesus dos crentes. E o pastor pregou no livro de São João, capítulo 8, o versículo de número 32, que está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos o libertará. E quando ele começava a pregar com ousadia, o Espírito Santo de Deus usando a vida daquele homem, eu olhei para o meu colega, minha segunda pessoa, e eu disse: o que é que você tem? Ele falou: Ligeirinho, eu não sei, eu estou sentindo uma coisa estranha, algo esquisito dentro de mim, eu estou com vontade de chorar. Eu falei: não, você já está chorando, para de chorar, porque os crentes estão olhando para nós, vão achar que nós estamos com medo. Ele falou: parar eu não consigo, eu já tentei, mas eu não consigo. Eu falei: então chora baixinho. Para que eu mandei o homem chorar baixinho? Ele abriu o bocão e chorou mais alto ainda. Enquanto o meu colega chorava, enquanto as lágrimas desciam, ele levantou a mão para cima, foi até a frente, tirou o revólver da cintura e colocou na mão do pastor. E eu disse: o meu colega me traiu, e o Jesus dos crentes não apareceu. Eu vou começar a atirar aqui dentro, e o primeiro que vai morrer é meu colega por ter me traído. E quando eu coloquei a mão no revólver, o pastor falou: moço, lá em Friburgo, Morro Dedeira, Complexo Alemão, Parada de Lucas, Jacarezinho, Baixada Fluminense, Rocinha, Vigário Geral, Morro Dona Marta, Morro do Flamengo, Morro da Mangueira, Fazendinha, Morro da Formiga, Morro dos Macacos, Jacarezinho, Fluminense, Vigário Geral. Lá você faz o que bem quer. Aqui dentro, quem manda é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aqui dentro, quem manda é Jesus. Assim como fosse o dia de hoje, o meu braço paralisou e eu não tinha força para sacar do revólver. Eu fiquei com a mão presa sobre a arma. O que acontece? Sem força para sacar do revólver, os meus colegas olhando para mim, esperando eu fazer uma reação, mas eu não tinha como reagir. Eu baixei a cabeça e as lágrimas, sem querer, começaram a rolar do meu rosto. Enquanto as lágrimas começaram a chorar, começaram a rolar do meu rosto, eu levantei um pouco o meu rosto. E quando eu levantei, eu avistei um homem que descia de cima do púlpito daquela igreja. E aquele homem com um cajado nas mãos e vestes brancas, ele descia do púlpito daquela igreja, e ele veio ao meu encontro. Ele sentou do meu lado, bateu com a sua mão no meu ombro e disse: moço, você não tem me procurado, você não tem me desafiado, eu sou quem você procura. Aí era que eu chorava mais ainda. Aí que as lágrimas começaram a aumentar cada vez mais. Eu, de cabeça baixa, eu levantei minha mão para cima e eu disse: eu quero aceitar esse Jesus. E naquele dia 28 de março de 86, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ali no Rio de Janeiro, eu trocava uma escopeta, uma 765, uma Mauser Musquefal, um 38-22, uma 380, uma R15, uma Aeros, uma Magna 357, pelo um calibre de número 66, a Bíblia Sagrada. Troquei todas essas armas pelo um calibre de número 66, que é a Bíblia. Hoje eu não preciso mais de um cigarro de maconha para ser feliz,
Não preciso mais cheirar cocaína. Hoje eu não preciso de um LSD. Porque hoje eu tenho um Jesus. Eu tenho um Deus que pôde preencher todo o vazio do meu coração. De um Deus que muitos não reconhecem o seu nome, mas desconhecem o seu poder. De um Deus que restaura vidas, assim como Ele restaurou a minha. Mas depois desse acontecimento, depois que aconteceu a minha mudança, ou o meu encontro com Jesus, no dia que eu fui à igreja, e eu mudei de vida daquele dia para cá até o dia de hoje, eu não sei o que é desviar, eu não sei o que é deixar o evangelho, eu já sofri muito na minha vida, muito mesmo, mas eu estou com Jesus, e graças a Deus, o meu interesse, a minha intenção é estar com Jesus 24 horas, o meu compromisso hoje é só com Deus. Depois que de tudo isto praticado, eu fui procurado pela justiça, pois eu já era procurado, era fugitivo, e eu fui preso pela Polícia Federal e policiais civis e militares. Então eu fui levado para um presídio de segurança máxima, no Rio de Janeiro, onde eu fiquei 10 anos, 2 meses e 3 dias atrás das grades. Com 5 meses eu fui levado a um julgamento e fui condenado por 26 assassinatos, por 15 assaltos a bancos, tráfico de droga, formação de quadrilha e crime organizado. Ali, entre 4 paredes, eu achava que eu não tinha mais jeito para mim, que tudo estava acabado e no mínimo eu tinha que passar 30 anos na cadeia, porque é a pena máxima do nosso país pelo Código Penal. Eu fui enquadrado no artigo 12, 16, 121, 18, 155, 157. O único artigo que eu não fui enquadrado foi o 213, que era estupro, e eu não aceitava estupro. O Comando Vermelho não concorda com esse tipo de coisas, então eu não concordava. O resto dos outros artigos do Código Penal todos eu assinei. Dentro de 4 paredes eu comecei a falar de Jesus para os outros presos, e eu falava para o preso: você não quer aceitar Jesus? Você não quer ser crente? O preso falava para mim, disse: mas crente não presta. Para que ele falava isso? Eu dizia: crente não presta? Eu dizia: irmão, Edivaldo que aceitou a Cristo junto comigo, dá uma gravata no pescoço desse cabra, ou ele aceita Jesus ou nós mata. O irmão dava uma gravata no pescoço, e o preso lá perdendo a respiração, quase morrendo. O que acontece? Que ali ele começou a perder a respiração, e eu batendo de Bíblia nele, e ele passou a bater com as mãos, e eu dizia: o que foi? Ele falava: ligeirinho, mudei de ideia, eu quero ser crente. E eu disse: então levanta a mão para cima. Ele levantou e eu orei por ele. Ganhei 38 presos para Jesus no pescoço. Abri o chuveiro da penitenciária e fui batizar os presos debaixo do chuveiro. Eu achava que estava correto, e Deus começou a fazer a obra ali dentro. Tanto que quando chegava outro preso, o diretor do presídio falava assim: pega esse cabra e coloca lá na cela dos crentes. E dizia para o preso: lá, meu amigo, ou você vira crente ou os crentes te matam. O preso falava: crente mata? E o diretor falava: eles aí mata. São homens condenados a mais de 100 anos de cadeia, eles não estão nem aí. Então o preso começava a chorar e dizia: doutor, não deixa eu ir para lá não. E o delegado falava, e o diretor falava: é para lá que você vai. E mandava o carcereiro levar o preso, e quando o preso começou chorando: o que eu devo fazer? O diretor falava: levanta a mão para cima dizendo que quer ser crente. Aí eles não te matam. Quando abria a cela para colocar o preso já entrava com a mão levantada. E o preso entrando com a mão levantada, eu dizia: o que você quer? Ele falava: ligeirinho, eu quero ser crente. E eu dizia: é de Deus. E Deus começou a fazer a obra. Quando eu estava com quase 10 anos preso, de na penitenciária, eu orei
e Deus curou outra pessoa que estava do outro lado da linha. E através daquela cura, eu recebi em minhas mãos o indútrio presidencial dado pelo presidente da República. E eu deixava a penitenciária, eu deixava a cadeia para nunca mais voltar. Saí de uma penitenciária para pregar e testemunhar. Hoje, nós temos andado já em 22 capitais, em 16 países. Eu tenho pregado e testemunhado e falado do amor de Deus. Hoje Deus tem me usado pelo esse Brasil afora, em outros países onde eu estou levando a palavra que liberta, a palavra que transforma. Hoje a minha intenção é apenas resgatar as vidas que estão atrás das grades. É proclamar e trazer paz aos lares que estão dominados pela droga. Porque droga, meu amigo, te leva ao fundo do poço. A droga é o primeiro passo na marginalidade na vida do homem. Mas Jesus Cristo liberta. Mas Jesus Cristo transforma. Mas Jesus Cristo dá nova vida. A realidade é esta. Hoje eu sou um novo homem e uma nova pessoa. Você pode entrar em contato comigo no 011 3101 5488. E eu estarei indo na sua igreja. Eu estarei em escola, em penitenciária, em eventos, ou para dar testemunho ou para pregar, uma das duas, porque faço as duas coisas. E para mim o testemunho tem que ter Bíblia, porque o testemunho sem Bíblia vira testemunho. Que Deus em Cristo possa abençoá-la a cada um de vocês, e que o Espírito Santo de Deus possa falar em vossos corações. Nós queremos avisar aos ouvintes que estão ouvindo esta gravação, que dentro de poucos dias vocês podem já procurar nas lojas evangélicas, nas livrarias evangélicas, nos shops. Você pode procurar o meu segundo volume do meu testemunho. Este é o primeiro volume, e o segundo volume nós já lançamos. Falta apenas passar para as lojas, mas já está gravado. E você pode adquirir o segundo volume também do meu testemunho, que é a continuação desse testemunho, onde tem muitas coisas que eu vou falar a respeito quando eu estive na cela solitária. Eu vou falar a respeito das curas que Deus fez na minha vida. Eu vou falar como eu fui desenganado pelos médicos. Nós vamos falar como eu fiquei 45 dias no hospital sendo médico sem ser. Eu vou falar quando eu saí junto com a polícia à minha procura, eu procurando eu. Tem muitas coisas para você ouvir ainda no segundo volume deste testemunho, que traz por tema das grades para o púlpito. Ex-chefão do Comando Vermelho conta tudo como Deus libertou. Você aguarde, porque dentro de poucos meses, os dias, você já pode procurar e encontrar o nosso segundo volume. Que Deus em Cristo abençoe. E se quiser nos convidar, nos convide. E você pode ouvir esse testemunho ao vivo na sua igreja. Eu levo os meus jornais de documentação. É um testemunho documentado. Você vai ouvi-lo e com certeza a sua fé, a sua crença em Deus irá mudar